1, 2, 3, 4. Olá, pessoal! Vamos começar um novo programa e hoje o tema será As Estrelas. Meu nome é Gisele Freitas. Boa tarde, bom dia, sei lá, boa noite, pessoal. Eu sou o John. Nós hoje vamos falar sobre aqueles seres galácticos que encantam as nossas noites e também os nossos dias, né? Por que não? Olá, meu nome é Thaís e eu sou aluna da licenciatura em Física. E estou aqui para levar conhecimento a você. Olá, meu nome é Aleph. Eu sou aluno do primeiro período de licenciatura em Física e hoje vamos falar sobre as estrelas. Agora eu vou perguntar ao meu amigo Aleph o que são as estrelas. Bom, pessoal, uma estrela é um astro que brilha através de reações nucleares que ocorrem no seu centro. As estrelas podem aparecer a olho nu na formação de um ponto brilhante. Isso se dá por causa da turbulência atmosférica. Todas as estrelas são consideravelmente mais distantes da Terra do que o Sol. A estrela mais próxima seria a próxima de Centauri, que está localizada a aproximadamente 4 anos-luz do Sistema Solar, praticamente 250 mil vezes mais longe do que o Sol. A massa de uma estrela chega a ser da ordem de 10 elevado a 30 quilos, e seu raio chega a passar de alguns milhões de quilômetros. Uma estrela como o Sol lança uma energia em torno de 10 elevado a 26 watts. No universo, estima-se que haja cerca de 300 sextilhões de estrelas. Como ela é formada? São formadas a partir da concentração de uma nebulosa de gás, hidrogênio e poeira sob efeito da gravidade. Se o aquecimento do material for suficiente, isso vai disparar o ciclo de reações nucleares no centro da nebulosa, para formar uma estrela. Esse ciclo, ele acontece como? O que é que dá essa ignição para esse ciclo? Porque, assim, basicamente a interação que acontece do gás é a própria gravidade do próprio gás, certo? Então, onde ele estiver mais concentrado, vai se juntar, vai se aglomerar naquele canto. E aí a pressão vai ficar muito grande e a temperatura vai aumentar também, até um ponto em que eles vão acabar começando a se fundir, e o momento que começa essa fusão é que começa a se formar essa estrela. Elas podem ser formadas de duas maneiras, ou sobre superaquecimento ou por baixas temperaturas. Baixa temperatura? Sim, quando eles estão submetidos a baixa temperatura, os átomos desses elementos se cobrindo para formar moléculas dando origem às nuvens. Isso aí é antes dela se formar proprietoriamente uma estrela, entendeu? Em baixa temperatura vai condensar as nuvens e depois vai começar o superaquecimento de forma violenta. Ah, sim, sim. Inicialmente ela vai estar em uma temperatura baixa E depois e, vai elevando. e depois a temperatura vai aumentando de acordo com a pressão, né? Essa parte da formação de estrelas, como é que você pode descrever assim da maneira mais sucinta aí para os nossos ouvintes? Bom, em linhas gerais, primeiro vai ocorrer a formação das nuvens de gás, que nós podemos chamar de nebulosas. E a partir disso, pode ocorrer a formação de matéria até ocorrer o colapso e a condensação desta matéria. Porém, é muito complexo descobrir qual elemento químico que é formado, porque para saber disso é necessário de grandes radiotelescópios, aqueles que têm uma antenona bem grandona que fica na Terra. Sim, sim. Inclusive tem um bem grande, se eu não me engano, foi na China ou foi no Japão que foi construído, né? Exatamente, está por todo mundo. Até para captar a foto do buraco negro foi necessário de vários radiotelescópios desses. Sim, sim. Sem contar que eles não são para pequenos estudos ou alguma coisa simplesmente direcionada para aquilo. Alguns eventos que acontecem, eles direcionam, né, para outros lugares para poder entender melhor cada um dos eventos que são captados. Exatamente. A formação dessas estrelas ocorre principalmente em berçários estelares porque é lá onde ocorre a maior concentração de gases. Por exemplo, vamos imaginar uma galáxia. O centro da galáxia é onde estão as estrelas mais velhas, e as bordas é onde tem os berçários estelares, que são as estrelas mais novas. Também tem uma dificuldade muito grande de saber sobre a formação das estrelas, é quando ocorreu. Porque imagine que uma se forme hoje, mas esta está a uma distância de 10 anos-luz da gente. Só daqui a 10 anos é que conseguiríamos ver a formação dela. É por isso que tem até uma frase que dizem que se você quer olhar para o passado, olhe para as estrelas.
como nosso colega ele já introduziu, a estrela é um corpo aproximadamente esférico, né, constituído essencialmente por gás e de enormes dimensões e das mais variadas. Por exemplo, a gente tem o Sol, que tem um diâmetro de 1.392.000.000 de quilômetros, e a massa é bem enorme. Tudo isso é considerado uma estrela pequena, né, porque a gente tem estrelas bem maiores que o Sol. Apesar disso, por exemplo, a gente tem uma estrela que a massa dela é 60 vezes a massa do Sol. Então, peraí, a gente acha que o Sol é tão grande o suficiente e a gente vai descobrir que tem uma estrela bem maior do que o Sol. E aí, falando sobre esses sóis, não é, para comparação, nós temos uma unidade de medida específica para isso, que aí nós chamamos de massas solares, não é isso? Massas solares. E olha que interessante. Então a gente já conseguiu perceber que as estrelas elas vão realizar uma transformação química, né? Que é a transformação de hidrogênio em hélio. E essa é a primeira que ocorre. Então, as observações que elas têm sido feitas nos indicam que, por exemplo, o Sol, como 90% das estrelas do universo, encontra-se atualmente a realizar esse tipo de transformação no seu centro. E segundo a teoria da evolução estelar, diz que dentro de alguns milhares de milhões de anos, o hidrogênio central do Sol terminará. Então, vai ser a vez do hélio ser transformado em carbono e oxigênio. Aí você pergunta, essa reserva, ela é para sempre? Não, né? Ela vai chegar uma hora que ela vai se acabar. As estrelas, elas queimam um combustível, ela está queimando o hidrogênio, que no caso queima por fusão. Então ela transforma um elemento em outro. Então, Exatamente. se a gente já chegou à conclusão, né, que ela faz essa transformação e esse combustível dela, ele não é eterno, ele vai se acabar, então, através disso, a gente tem como ter uma ideia de tempo de evolução estelar e, assim, descobrir a idade da estrela. Sim, e como é que nós fazemos para descobrir essa idade delas? Bem, essa é uma questão que vai envolver questão de massa. Por exemplo, é uma estrela como o Sol, ela poderá viver 10.000.000.000 de anos, ao passo que uma estrela como uma massa 10 vezes superior à do Sol viverá apenas 300 milhões de anos. Então, lembrando que isso é uma aproximação, então a gente dá para perceber que a massa ela vai influenciar diretamente no tempo de vida da estrela. A gente já consegue compreender que quanto maior é a massa de uma estrela, mais rápida vai ser a transformação do hidrogênio em hélio. Então, uma estrela mais massiva, ela vai consumir mais rapidamente, porque tem maior pressão no seu núcleo, vai estar sendo exercida uma maior pressão no seu núcleo, então ela vai consumir mais rápido ainda esse combustível. Quais são os tipos dessas estrelas, Thaís? Bem, John, as estrelas maiores, né, elas vão durar em média cerca de 1.000.000 de anos. Enquanto as estrelas de massa mínima, como as anãs vermelhas, elas vão queimar o combustível muito lentamente e vão durar dezenas e centenas de bilhões de anos. E isso aí também a gente vai ter o fator da temperatura, né? Quando a gente fala anã vermelha, se a gente voltar um pouquinho no programa passado, a gente vai lembrar que a cor mais quente não é o vermelho, e sim o azul, né? Nós já entramos na discussão do brilho que as estrelas emitem, né? Tem algumas estrelas que são vermelhas, outras estrelas que são um pouco mais azuladas, e aí vai estar dependendo dessa temperatura, né, da superfície dela. E também eu andei dando uma pesquisada e vi que, tipo, tem estrela que a gente vê ela branquinha, mas na verdade é porque o olho da gente é que não tá conseguindo enxergar qual a sua o verdadeiro brilho que ela tá emitindo. No caso, a gente precisaria, por exemplo, de um binóculo ou de alguma coisa que aproximasse mais ainda para poder a gente ver melhor essa estrela. Eu tenho um telescópio aqui que ele é um pouco fajuto, sabe? Daqueles baratinhos mesmo que você compra por R$ 100. Ele não dá para ver as estrelas. Você pode apontar para a estrela mais brilhante que você tiver no céu. A única coisa que você vai ver vai ser um pontinho que é melhor você ver a olho nu do que usar ele. Mas nesse caso aí, para ver essas estrelas, eu acho que seria melhor utilizar os telescópios já mencionados aí por Aleph, né? Rapaz, os radiotelescópios, eles estão desenvolvidos em diversas ações. Tipo, eles podem ser usados tanto para observar estrelas, tanto para observar futuros asteroides que podem passar pela Terra. Eles podem captar radiação, porque eles são baseados em captar radiação infravermelha, né? Então, eles não usam a imagem em si, eles usam a radiação. É por isso que eles conseguem descobrir também, em média, a temperatura que essa estrela pode medir. Então ele não mede o brilho da estrela, mas ele mede qual é, através das informações que chegam dela, as informações de rádio que chega dela, que ele vai dizer qual é a temperatura dela e daí o brilho que ela emite. Exatamente, porque o brilho das estrelas é produzido por causa da sua energia, né? Então,
Se uma estrela está mudando energia, luz, né? Então o radiotelescópio consegue captar isso aí. É realmente muito interessante. Eu acho que dá até um cast só sobre os telescópios, não é isso? Verdade. Exatamente. Continuando ainda na anã vermelha, ela é uma estrela relativamente pequena, logo a sua massa é bem inferior e é inferior a 40% da massa do Sol. E sua temperatura é baixa, né? Como a gente, anã vermelha, vermelha não é a cor mais quente, então logo sua temperatura baixa. Nunca mais me esqueço disso. Foi uma descoberta fantástica. E depois a gente tem as gigantes vermelhas, né? Que são estrelas com raios dezenas ou centenas de vezes maiores do que o do Sol. Elas esgotaram seu estoque de hidrogênio em seus núcleos e passaram a fundir o hidrogênio em uma casca externa ao núcleo. Então, acredita-se que essas estrelas da sequência principal, com tipos espectrais de A a K, venham a se tornar gigantes vermelhas. Certo. Que aí, no caso, ela fica extremamente grande, pelo que eu estou entendendo. Ela Uhum. fica extremamente grande, só que ela já não tem mais aquela energia toda que ela tinha antes. Então ela passa a emitir uma luz mais avermelhada por ela estar com a superfície mais fria. Isso. E só para deixar um pouquinho mais claro, esses tipos espectrais de A a K são denominações que deram para, do tipo, listaram de A a K, seguindo as letrinhas do alfabeto, para identificar, tipo, o brilho, no caso, emitido pelas estrelas, no caso, as cores que eles vão emitir de brilho, entendeu? Mais ou menos isso. Ah, sei. São classificações de AAK sobre relacionado ao brilho. Como é que isso funciona? Deixa eu corrigir o que eu falei anteriormente. Ele não vai seguir basicamente uma ordem, certo? Ela vai ser definida pelas letras de O, B, A, F, G, K e M, certo? E Hum. cada letra ela vai identificar uma cor, a temperatura e o percentual do total de estrelas, certo? Então, por exemplo, a classe espectral O, a cor da estrela vai ser azulada, certo? A Sei. classe B, por exemplo, vai ser um branco azulada. A classe A, ela vai ser branca. A F, branca amarelada. A G vai ser amarelada. A K vai ser alaranjada. A M, avermelhada, entendeu? Tô entendendo.